Nesse vídeo nós vamos trazer a nossa visão sobre a FBV, que é a Feira Brasileira de Varejo, que aconteceu em Porto Alegre. Um evento cheio de soluções para o varejo para vender mais, mas também conexões e conteúdos para trazer inovação para o seu negócio. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Loja Única. Aqui nós falamos das estratégias para ajudar você a unir loja física e online para ser a primeira opção do cliente, alavancar as vendas e ter faturamento de Natal todo mês. Tudo através do marketing de loja única. Eu sou Francisco. Eu sou a Luísa. E o episódio de hoje nós vamos compartilhar com você as nossas percepções, os principais insights, tudo que aconteceu na Feira Brasileira de Varejo, que foi a 11ª edição, aconteceu em Porto Alegre. Essa que é a maior feira do Brasil de varejo, que trouxe muitos nomes de peso, com conteúdo de primeira. A gente vai compartilhar alguns bons insights aqui, várias soluções para o dia a dia e, claro, muito networking ao longo dos 3 dias de evento. Bom, então assim, como é que a gente fez para a Feira Brasileira de Varejo? Assim como a gente fez na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, que acontece em Nova York. Quando a gente foi para lá, eu fiquei com a parte das palestras e o Francisco ficou com a parte de tecnologias, de novas soluções. E aqui nós nos dividimos da mesma forma. Então, de uma maneira geral, eu acredito que os principais conteúdos que pautaram toda a feira foram 3. Tá? Vendas, que é claro, todo negócio quer, deseja, precisa fazer para o negócio acontecer de verdade. Gestão de pessoas, que eu acredito que hoje em dia seja o maior desafio de qualquer negócio. Então, gerir as pessoas, ter as pessoas engajadas, motivadas. E um terceiro que é a IA, né? A tecnologia. Como é que essa nova tecnologia vai ajudar, vai auxiliar a gente nos processos do dia a dia? E a inteligência artificial, como que ela vai impactar todos os negócios. Então, sobre tudo isso que a gente vai falar aqui ao longo desse episódio. Inclusive, teve a participação internacional do Lee Peterson e a gente compilou aqui, fez um resumo para compartilhar com você. Antes disso, se você já está gostando desse conteúdo, nós temos um convite. É só você curtir esse vídeo, é muito importante para a gente saber que você está gostando desse conteúdo. Você também pode se inscrever no canal e acionar o sininho ali para receber todas as notificações sempre que tiver episódio novo aqui do podcast. E claro, deixa o seu comentário, diz o que você achou desse conteúdo, o que você quer que a gente aprofunde em um próximo conteúdo, enfim. Perca a sua timidez e escreva aqui para nós nos comentários, que a gente está louco para ver o que você tem para contar para gente. E por sinal, se você lembrou de alguém que não sabia da FBV e que quer participar, quem sabe do ano que vem já quer estar preparada, já encaminhe este conteúdo para esta pessoa, que a gente vai ficar muito feliz de chegar com o nosso conteúdo em mais lugares. Mas vamos lá? Muito bom. Feira Brasileira do Varejo. Sobre a feira em si, que nem a Luísa disse, eu fiquei mais na parte de visitar os estandes, conversar com as pessoas, entender as novas tecnologias. Eu separei alguns pontos aqui que eu julgo que eu achei bem interessante e que eu tive a oportunidade de ver por mais tempo. Então, o primeiro ponto, que eu quero até parabenizar o pessoal da Connector Hub. Então, o que é a Connector Hub? É um espaço no Cindy Lojas de Porto Alegre para inovação, para startups. Muita gente julga que o varejo é ultrapassado, não se atualiza, e o Cindy Lojas criou esse espaço que traz a inovação. Então, se você tem uma solução aí para o varejo, procura lá o pessoal da Connector Hub, conecte-se a eles, porque foi um espaço muito legal, que trouxe espaço para o pessoal fazer pitch das startups, para apresentar as novas soluções, muito networking. Então eu achei muito legal esse espaço lá. Além de ter um pessoal lá, Letícia, Alexandre, todo mundo nos recebendo super bem, foi um amor, adoramos participar e queremos mais conexões com vocês ao longo desse ano. Outra empresa muito legal que eu conheci foi a Selby, que integra IA com o CRM da loja. Então, a IA analisa a base de dados da loja e consegue definir quais são as melhores campanhas, que produtos vender, tudo de forma integrada e automática, inclusive
já preparando esse disparo, por exemplo, para o vendedor ali na ponta. Então, Até muito uma legal pergunta. aqui, a gente falou que um dos assuntos vai ser a inteligência artificial. Tá aí a inteligência artificial aplicada no dia a dia da loja. Ou seja, acredito que a inteligência artificial vai ajudar a apresentar, por exemplo, produtos que vão se conectar mais com aquele determinado público. Ou aquele cliente que tem uma propensão de comprar um outro produto. Então, ela consegue analisar baseado no que a loja tem ou a rede de lojas tem e poder criar situações, ofertas, oportunidades mais personalizadas. Ótimo. Outro ponto que eu achei muito interessante foi a Mark, empresa que unifica todos os pontos de vendas. Então, inclusive, eles testaram e implementaram essa tecnologia na loja da Tela, que é uma loja do Sebrae do Rio Grande do Sul, que está lá dentro do Praia de Belas, do Shopping Praia de Belas. Inclusive, eu já visitei a loja Tela, vou deixar um link aqui embaixo, eu fiz um Reels, um Shorts mostrando. E essa empresa, então, a Mark, ela consegue integrar todas essas soluções, tudo fica junto no mesmo lugar. Muito legal, dê uma olhada Tem tudo a ver nisso com também. marketing de loja única, né? Claro, tudo está conectado, a loja é única, física e online trabalhando juntas. Exato. Outras duas empresas que eu vi lá nos pitches, né, nas apresentações das startups do Connector Hub, então uma delas a Alter Vision, que é uma empresa que conecta uma tecnologia na câmera, no sistema de câmeras da loja, e ela consegue ver os fluxos. Então, por exemplo, qual é o fluxo de pessoas que passam em frente à loja? Quantas dessas pessoas entram na loja? Então, será que se eu mudar a vitrine eu consigo trazer mais pessoas? Qual é a época do dia que tem mais pessoas? Que tipo de ações eu posso fazer para aumentar esse fluxo? Então, eu achei muito interessante. Interessante entender como é que, de que forma as pessoas param mais tempo em determinada região da loja, ou até para forçar o movimento das pessoas, acredito que seja... É mais em relação ao fluxo. Então, por exemplo, entendi. será que a vitrine, se mudar a vitrine agora, fizer uma grande mudança, porque existe a mudança de curto prazo e a de longo prazo que a gente sempre fala. Mas se fizer uma grande mudança, será que essa grande mudança está trazendo mais pessoas? Será que ela realmente está chamando atenção? Enfim, então é bem interessante. E a E-Commerce, que é uma empresa que traz a tecnologia para quem quer começar aí a vender no online, criar uma plataforma de e-commerce e, além disso, integrar nos principais marketplaces. Então, você tem uma loja física e deseja começar a vender online, a E-Commerce vai conseguir criar essa plataforma, essa solução para você, e você pode usar aí o seu estoque para vender, por exemplo, nos principais marketplaces, tudo de forma integrada. Vendeu lá, já baixa do sistema e por aí vai. Então, são algumas soluções que eu achei muito interessante. Fiz aqui um breve resumo, se você tiver interesse, busca aí no Google sobre cada uma dessas empresas que de repente elas se encaixam aí no seu negócio. Ótimo. Além disso, a gente falou que teve muita conexão ao longo de todo esse evento. Então, algumas das pessoas que a gente encontrou, claro que a gente não vai conseguir trazer todo mundo, não fique triste caso a gente tenha conversado com você, mas 2 pontos principais foi encontrar o Elifas, que é um super parceiro nosso, e numa conversa que a gente teve, ele fez um comentário muito interessante que o varejo, ele transcendeu. Ele não tá mais só na loja, só no mercado, no lugar da venda, mas sim dentro de um escritório de advocacia, dentro de uma clínica de fisioterapia, dentro de qualquer outro lugar. Então, é importante a gente entender que hoje em dia a vitrine não é só mais aquela área na frente da loja para apresentar os produtos. Todo mundo tem a sua vitrine nas redes sociais, ou seja, a sua vitrine online, que é a apresentação. Então, por exemplo, assim, quero contratar um arquiteto. Deixa eu ver o Instagram dele para ver como é que é esse arquiteto, qual que é o estilo dele, será que combina com o meu, será que não? Ou até mesmo, a gente estava conversando antes, alguém para assar o churrasco lá em casa, num evento. Como é que será que é o estilo desse cara? Como é que funciona? Então, a rede social é sim uma vitrine para todo e qualquer negócio. Isso tem, assim, super a ver com tudo que a gente fala por aqui. 2 pontos, né? Um deles é que a sua loja hoje ela não concorre mais só com a loja que está do lado, ou com a grande marca, ou com o online, ela concorre com tudo. Porque, por exemplo, nós estamos chegando agora nos Dias dos Namorados. O presente dos Dias dos Namorados pode ser um produto aí da sua loja, mas pode ser um serviço também, pode ser um dia no spa
ou, sei lá, qualquer coisa relacionada a um serviço. Então, tudo isso está no online, está no digital. E a vitrine online, o digital, as redes sociais, elas mostram tanto as opções do que você tem a oferecer, quanto o seu posicionamento. Aquela história da pessoa olhar... Você nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Essa frase é Alguém falou sobre o seu negócio e a pessoa que ouviu vai lá procurar você nas redes sociais, ela vai ficar com uma boa ou uma má primeira impressão. Se for uma má primeira impressão, talvez você nunca tenha uma segunda chance de impactar essa pessoa. Então, muito cuidado. O que você posta nas redes sociais, como você se comunica, a sua presença, é tudo muito importante. Hoje mesmo eu estava falando com uma lojista que fazia desde novembro do ano passado que ela não postava na loja dela. Né? Não era o negócio principal dela. Eu até perguntei, esse teu negócio ainda está funcionando? E ela disse, sim, tá funcionando. Pois é, então percebe como os detalhes, assim... Essa desconexão, né? Mas tá tudo bonito lá, mas não tá presente, parece que o negócio não está aberto. Então, muito cuidado, o varejo transcendeu, como diz o Elifas, e a vitrine também fez esse passo. E por falar em vitrine, loja física, arquitetura, uma outra grata surpresa foi uma internacional, quer dizer, nacional, quase internacional, que é a Juliana Neves, nossa amiga arquiteta da Cube Arquitetura, responsável por vários projetos a nível nacional. Foi uma surpresa encontrar com ela por lá, onde a gente pôde trocar sobre como é que vai ser a partir de agora, com todas essas tecnologias, com todas essas mudanças, como é que fica o espaço físico da loja? Será que cada vez mais a loja precisa ser mutante para, de uma certa forma, ter sempre uma novidade na loja? Mas aí tem um outro passo, será que dela vai ficar um cubo branco com vários expositores? Onde é que está a alma desse negócio? Então, tiveram várias conversas ali nos bastidores que a gente teve com ela, e foi muito interessante por isso, porque é importante e vai continuar sendo importante ter o espaço físico da loja, mas ele tem que estar sempre mudando, sempre ligado e se renovando para continuar chamando a atenção das pessoas. É muito legal porque, inclusive, o fluxo de dados, o fluxo de informações, será que aquela ideia que foi pensada para um espaço da loja está trazendo vendas, está trazendo pessoas, está trazendo interação ou não? E se não está trazendo, será que a arquitetura permite fazer uma mudança de forma rápida, sem ter que botar abaixo a loja e fazer tudo de novo? Então, tudo isso são desafios que a arquitetura da loja, o espaço físico da loja precisa prever. Porque hoje em dia tudo está muito rápido. Então, aquela história assim, de pensar numa loja que vai ser aquilo por muitos anos, pode ser um grande problema. Porque se você quiser fazer uma mudança rápida, você tem que refazer tudo, é muito investimento, vai ter que fechar a loja, enfim, toda aquela função. Então, por isso que você está pensando em abrir uma loja, está pensando em reformar uma loja, deve cuidar muito bem de como você vai construir o espaço físico do seu negócio. Inclusive, uma sugestão... e a Juliana nos deve uma carona, né, Lu? É verdade, deve uma carona. Ju, temos que conversar sobre isso. Inclusive, ela tem camiseta da Vitrine Perfeita. Ela é, assim, ó, contato de longa data. Queridona. Mas, inclusive, a gente não tá sozinho nessa situação de loja, de pensar em loja. A gente tem aqui como parceiro a Cabidário, que é uma empresa especialista em construir esse espaço completo comercial para você. Então, se você está começando a sua loja, ou se você está querendo reformar a sua loja, chegou no momento, nossa, eu tô ouvindo isso aqui, eu realmente faz muitos anos que eu não mudo o meu negócio, chegou a hora de entrar em contato com a Cabidário, que eles têm todas as soluções que você precisa para o seu espaço comercial, para do zero ter o espaço pronto do seu negócio. Até mesmo se você tem uma franquia, por exemplo, então a Cabidário vai pegar lá o seu projeto e vai colocar em prática, vai trazer soluções que vão permitir aí que a loja seja mutante, como a Luísa disse, e claro, possa ser bonita e atrativa para vender mais. Exato. E aproveita, quem acompanha a Vitrine Perfeita aqui, tem um cupom de desconto que está aqui na tela para quem entrar em contato, porque quem escuta o podcast Loja Única, com certeza tem seus privilégios e benefícios. Mas falando agora sobre as palestras, que foi um pouco da minha parte, claro que eu troquei com o Francisco, então não vai virar um monólogo meu por aqui, mas tiveram algumas palestras que me
me chamaram a atenção. E a gente selecionou alguns dos palestrantes, teve vários que a gente só pegou um pedacinho ou outro aqui, mas enfim, a gente fez um resumo para que caiba dentro deste episódio e que você tire boas ideias aí para o seu negócio. Exato. Então, a primeira palestra que eu quero trazer aqui, inclusive, vi ela junto da presença da Estela Parenza, que foi, inclusive, superintendente na época que eu trabalhava no shopping. Hoje já está em outro shopping, em outra companhia, mas foi muito bom poder trocar com ela, porque nessa primeira palestra que a gente quer trazer aqui, que é do Jaime Nigri, que é um dos cofundadores da Reserva. E aí a gente comentou, nossa, porque, de fato, a Reserva é um case de sucesso que hoje vende bilhões de reais, faz parte do maior conglomerado de marcas do Brasil. E aí, o que deu certo? Por que eles deram tão certo? E a gente chegou à conclusão, conversando, que o que deu certo, de fato, é que o simples foi colocado em prática. Muitas vezes a gente percebe que muitas donas e donos de loja ficam muito no âmbito da ideia. Eu tenho essa ideia para colocar em prática, eu preciso ouvir os meus colaboradores, mas aí fica muito na base da ideia. E eles foram lá, vestiram a camisa e colocaram em prática todo esse DNA, toda essa visão que eles já tinham sobre o negócio. Então, o que, na minha percepção, o que deu certo principalmente é o fato de que o simples foi colocado em prática, ouvir os colaboradores que às vezes não querem um benefício simplesmente financeiro, mas querem ter uma experiência diferente, foi colocado em prática, deixar com que as pessoas tenham a sua autonomia, o seu fazer também disponível. Então, as pessoas hoje desejam ser vendedores da Reserva porque é legal, é interessante, as pessoas fazem parte de uma comunidade de pessoas. Então, isso é interessante. Inclusive, eu busquei aqui, no episódio número 31 do podcast Loja Única, nós falamos sobre o básico bem feito do varejo e que dá resultados. Vamos deixar o link aqui na descrição. Basicamente, com o perdão da redundância, o que funciona. Então, muitas vezes, também não adianta estar muito preocupado e ligado na tecnologia, a inteligência artificial vai mudar tudo e tal, e esquecer o básico. Isso tem a ver com o que a gente vai falar da palestra do Lee, né, que foi a atração internacional da feira, e que essencialmente é isso. Antes de se preocupar com as coisas complexas, veja se você está fazendo o básico. Exato. Outra palestra, que foi a primeira que a gente viu, inclusive, foi muito interessante, que foi do Luciano Potter, que é um dos maiores comunicadores do Brasil, mas principalmente aqui do Rio Grande do Sul, é um cara muito conhecido aqui, e a visão dele sobre histórias, como é importante contar histórias. E eu gosto muito da visão dele de trazer de como cada geração e cada pessoa tem uma vivência e a partir disso tem uma perspectiva sobre o mundo. Então ele até fez umas brincadeiras de como é que eram os games antigamente e como é que é um game atualmente, que, por exemplo, The Last of Us é uma série inspirada num game. Então, o que a gente tinha antigamente lá no Nintendo, que a gente apertava meia dúzia no Atari, dois botõezinhos, pro que a gente tem agora, que é uma hiperprodução, não é nenhuma mega. Ou então a questão da própria música. Antes a gente comprava a música lá com o LP, o CD. Hoje em dia a gente tem a música que a gente quer a hora que a gente quiser. Inclusive música com inteligência artificial, por aí vai. Então, o que acontece é cada geração viveu um momento e tem determinadas gerações que não pegaram uma situação, então para elas aquilo lá não é como se nunca tivesse existido, é diferente. Pra mim, a melhor... Então às vezes você tá com uma dificuldade aí com o seu funcionário, como é que ele não entende isso? Porque ele não tem essa visão. Você precisa ter você precisa considerar tudo isso na hora de liderar esse funcionário, de passar. Ele tem uma outra visão de mundo, então isso é importante levar em consideração. Gera conflitos, é um desafio. Já teve episódio falando sobre gerações aqui no podcast Loja Única, mas enfim, é assim que é, né, Lu? Até 2 comentários, né? Pra mim, uma frase que ele falou foi ótima, que é: eu gastava gasolina pra comprar música. E aí, hoje em dia, a gente não precisa fazer nada, praticamente. E o outro comentário é que hoje a gente estava organizando o nosso treinamento aqui no CDL Caxias do programa Loja Lucrativa, e aí uma das imagens era o Lango Lango.
E aí eu confesso, eu pensei, Francisco, o que é lango-lango? Eu não lembro exatamente o que é. E ele falou, algumas pessoas vão saber o que é, outras a gente explica e elas vão entender qual que é. Deixa eu explicar, então. Lango-lango era um brinquedo que antigamente você colocava a mão e ele fazia assim com os braços. Então a gente usa essa analogia para falar sobre algumas estratégias na hora de fazer live de vendas. E a gente brinca com o lango-lango. Então, só para explicar, né, para não ficar estranho, ficar em aberto, inclusive. E falando também sobre o programa Loja Lucrativa, que é o nosso passo a passo mais completo, onde a gente mostra como aplicar os circuitos de vendas no seu negócio, que é a forma prática de vender mais em qualquer época do ano. Aqui embaixo está o link com a descrição para você que tem interesse em participar do programa e entender como funciona todo esse checklist para você aplicar aí no seu negócio. A gente está fazendo presencialmente no CDL, mas tem a versão online que você pode fazer da sua casa e aproveitar e aplicar no seu negócio. Outra palestra que teve foi o Fausto Carvalho. Você talvez não conheça ele por esse nome, mas conhece provavelmente pelo Jorginho, o Menzinho, aquele cara que usa uma peruca loira e que faz o personagem da Faria Lima, que joga beach tênis, que toma uma champa e por aí vai. Ele compartilhou um pouco das histórias dele como influenciador. Então ele começou aí por muito tempo, foi um cara que batalhou muito, que trabalhou em diversos trabalhos diferentes, enfim, e ele conseguiu engatar ali com esse personagem. Mas além disso é interessante ver como marcas renomadas, como por exemplo a Lacoste, a XP Investimentos, a Reserva, que a gente comentou antes, já entraram em contato com ele. Ele é o embaixador dessas marcas, ele faz campanhas, ele divulga essas marcas. Então, mesmo às vezes não parecendo que faz muito sentido, sabe? Um cara que está lidando com uma certa coisa de comédia, o que tem a ver com uma grande marca? Pelo contrário, as marcas estão cada vez mais ligadas nesse tipo de comunicação, porque ele tem penetração, ele faz chegar lá nas pessoas no final, todo mundo está com o celular na mão, está todo mundo vendo ele fazer os vídeos, estão tendo um engajamento incrível e as marcas encontram aí oportunidades de divulgar os seus produtos, as suas ofertas, as suas promoções, etc. Então, é muito interessante ver isso, como que o mundo está ligado com os influenciadores. Inclusive, temos também episódio de influenciadores aqui do podcast, vai ficar na descrição. E até porque é uma rede social, tem o entretenimento também. E aí, por trás desse entretenimento, existe um cuidado na apresentação, na venda por trás, que a pessoa tá lá e acaba acontecendo, reforço de marca, tudo isso. Ontem, inclusive, eu vi uma reportagem que fala que a FIFA contratou a Fernanda Gentil para ser a criadora de conteúdo da FIFA. Então, até a FIFA, que sempre foi tradicionalmente, sempre buscou, por exemplo, os canais renomados, as mídias tradicionais para poder divulgar, já está vendo que ela também precisa ter uma forma de comunicação mais nativa das redes sociais e isso serve para todo mundo, a FIFA, a sua loja e todos os outros negócios. E antes da palestra internacional do Lee Peterson, teve a palestra da Bia Nóbrega. Inclusive, ela fez uma brincadeira. Não sei se vocês estão aqui para saber sobre gestão de pessoas ou para guardar o lugar da palestra do Lee. Eu confesso que eu estava pelos dois, porque eu queria muito ver o conteúdo dela, mas também para guardar o lugar do Lee Peterson. E para mim, a frase principal de toda a parte de liderança, de cuidado com a equipe, de como ter uma equipe motivada traz resultado para o negócio, para a loja, eu gostei muito dessa frase que é: no final do dia são as pessoas que executam a estratégia, encantam o cliente e constroem reputação. Então, a grande questão aqui é o quanto você tem treinado e dado ferramentas reais para os vendedores, para os colaboradores da sua loja divulgarem a sua loja, a sua marca, o seu negócio da forma que você gostaria. Porque não adianta ficar todo no âmbito das ideias e não colocar isso em prática. Se eles não têm as ferramentas corretas, eles acabam ficando completamente perdidos. Então, fica essa reflexão. E quando a gente está falando aqui de treinamento, não é aquela história assim, toda vez que chega um funcionário novo aqui na loja, eu dou todo o treinamento para ele. Aí faz toda uma imersão,
né? Mostra para as pessoas, mas elas estão ali, tudo é novo. E depois disso... Nunca mais. Eu já falei para aquela pessoa, isso precisa ser repetidamente, você precisa estar sempre provocando, trazendo aperfeiçoamento, porque caso contrário, as pessoas elas não lembram de tudo, o treinamento delas daqui a pouco naquele momento não encaixava, em um outro momento vai. Então por isso que é tão importante você estar atento para isso. Aqui embaixo tem links de opções de treinamentos que você pode contar com a Vitrine Perfeita e que tudo isso é importante porque são esses pequenos parafusos que você vai sempre apertando que vão deixando a equipe motivada, sabendo o que precisa fazer e no fim das contas vai trazer muito mais resultado, muito mais lucro para o seu negócio. Bom, mas agora trazendo a grande atração internacional, Lee Peterson, que virou nosso amigo lá no final, né? A gente acabou conversando com ele, trocando uma ideia com ele. Então, assim, quem é o Lee Peterson, né? Primeiro de tudo, ele é um americano estadunidense, né? E ele é uma pessoa que ele é vice-presidente da WD Partners, que é uma empresa que trabalha com grandes varejistas como a Walmart, mas principalmente nessa parte de pesquisa, de análise de mercado, de previsão do que vai acontecer. Eu lembro que... Ele é sempre um dos palestrantes mais requisitados na NRF, que é a maior feira de varejo que acontece todo ano lá em Nova York. Então, ele muito por conta da atualização dos dados, das informações, das tendências do que está para acontecer. Exato. E daí o ano que a gente participou, inclusive, que a gente foi na NRF, ele foi escolhido como a melhor palestra da NRF aquele ano. E foi neste mesmo ano que ele falou a frase que eu mais adoro, que é: as pessoas elas não precisam mais ir até a loja, elas precisam querer ir até a loja. Então, como é que você está preparando o seu negócio para receber esse público? E até a palestra que ele fez na NRF e trouxe para a FBV aqui foi: como as lojas competem no mundo com tanta velocidade. Como é que uma loja... Pare e pense. Como você acha que as lojas devem competir em um mundo com tanta velocidade? E agora? Tu e que agora? me interrompeu. Vai, continua. É só para marcar. Essa pergunta a gente vai responder. E aí até o telão ficou: you can't. Você não pode. Você não tem como combater a velocidade. Mas existem outros caminhos que a gente vai comentar. Algumas dessas fórmulas para você conseguir lidar com essa velocidade de todos os lugares. Já que ele faz as pesquisas, a gente trouxe dados. E esse aqui eu confesso que eu achei muito interessante. 68% das pessoas preferem comprar online. Antigamente esse número era 26%. Ou seja, temos uma grande inversão aqui. As pessoas preferem comprar online. E por que elas preferem? 79% dessas pessoas disseram que elas preferem comprar online porque leva muito menos tempo e esforço para comprar. Então, geralmente é um clique, é aquela história, quem nunca, né, deitado na cama, abriu o celular e pum, fez uma compra. Por quê? Porque está rápido, é ágil, não exige muito esforço. Então, isso é muito interessante. E por que isso acontece? Porque é muito veloz, é muito rápido. E ainda mais quando a gente fala de uma pessoa que mora num grande centro urbano, sim, que o produto chega em 1 hora. Às vezes, aquela coisa de pensar: nossa, vou ter que pegar o carro, vou pegar um trânsito aqui em São Paulo para chegar em tal lugar, para ver se tem aquele produto, a pessoa desiste e acaba comprando pela internet. E aí, ele trouxe 5 principais pontos. Mas você tem como competir. Há caminhos. Respire, fundo, fique tranquila. Durante a palestra, ele apresentou isso que a Luísa vai dizer. Ele trouxe 5 principais pontos do porquê as pessoas preferem não ir até a loja. E aí até a loja física, né? Então, muito tempo e esforço, né? Então, demora muito, é muito trabalho, é muito trabalhoso. O outro ponto é pagamento demorado, então, checkout fica ali, demora para acontecer. Não encontra os produtos, ou seja, a pessoa vai até a loja na esperança de que talvez tenha e daí, não tem o produto. Loja bagunçada e vendedores que não são treinados, a equipe que está sem ter ferramentas para conseguir atender quem chega até a loja. Se você prestou atenção, tudo isso são pontos que são o básico.
e que você pode melhorar. É óbvio que você talvez não vá conseguir fazer na mesma velocidade que um e-commerce de uma grande marca, mas você pode cuidar os detalhes para agilizar o formato de pagamento, para que a loja esteja organizada, que tenha visual merchandising, que tudo esteja fácil da pessoa se encontrar. A equipe treinada, a gente acabou de falar sobre isso. Então são cuidados aqui, mas que no geral, e talvez você concorde com a pesquisa, fazem com que as pessoas não queiram ir até a loja. Então, e aí elas preferem comprar online. Por que eu vou sair de casa, do conforto do meu lar, se eu posso ter acesso a esses produtos? E aí, ele também perguntou, o que você gostaria de ver nas lojas para fazer com que elas melhorassem? Dentro dessa pesquisa. Dentro dessa pesquisa. E daí, os 5 pontos que ele trouxe foi novidades frequentes, e calma, vamos falar sobre isso. Novidades no sentido de novas oportunidades. Apresentar novidades é diferente de vender produtos novos. Exato. Store design, então, arquitetura do espaço, que a gente comentou com a Julie, com a Juliana. Então, ter um espaço que seja agradável, que represente a marca. Inclusive, ele trouxe vários exemplos. E o principal exemplo que ele trouxe foi a Havaianas, que inclusive tem post no nosso Instagram mostrando a loja da Oscar Freire, que é realmente um case, porque a gente entra no espírito da marca, no universo da marca. E você não precisa ter uma loja ultra moderna, com cheirinho de tinta nova, assim, para ter uma loja com uma arquitetura bacana e que vai fazer a pessoa se sentir bem. Muitas vezes com o que você tem ali, você organizando o espaço já era um grande impacto. Por exemplo, uma vez a gente prestou uma assessoria para uma loja onde foi feita mudanças no layout, mudanças na localização, nos setores, enfim, tudo com o que já tinha lá. Em um dia foi feito assim, um mutirão para mudar a loja e as pessoas entravam na loja e perguntavam, nossa, vocês mudaram o piso? Ou seja, a percepção era de que tinha muita coisa nova. E na verdade foi só feita uma renovação de toda a exposição, de toda a apresentação da loja. Exato. O terceiro ponto é facilidade de encontrar os produtos. Para mim, um dos maiores benefícios que o visual merchandising traz é ter clareza do que uma loja tem para oferecer. Então, hoje em dia, as pessoas estão cada vez com mais coisas na cabeça, mas tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, ter essa clareza, essa facilidade de encontrar os produtos e ter uma solução pronta facilita, com certeza, o processo. Lembrando que o que as pessoas gostariam de ver que as lojas fizessem de uma forma melhor. Exato. Então, quando a gente está falando de facilidade de encontrar os produtos, é como se eu te largasse num supermercado e dissesse encontra e tá tudo misturado. Você vai ter preguiça disso, vai querer comprar online. E será que isso não acontece na sua loja? Pensa aí se o cliente se sente bem, ele consegue ter uma noção espacial. Isso faz toda a diferença. Checkout rápido, e aí tem muito a ver também com a questão de dopamina, de a pessoa ficar pensando, será que valeu a pena comprar aquele produto ou não? E treinamento dos funcionários. Então, ter funcionários que entendam sobre o produto, que tenham uma troca direta, porque muitas vezes o cliente ele sabe mais do produto do que o próprio vendedor. E isso está muito errado. Por quê? Porque o vendedor ele precisa saber quais são as características técnicas daquele produto para fazer a ponte para que aquele cliente perceba todos os detalhes, todos os benefícios que a pessoa vai ter ao utilizar aquele determinado produto. Então, é isso que faz a venda acontecer e que faz um bom vendedor ser um bom vendedor. É mostrar para esse cliente que ele fazer com que ele perceba todos os detalhes do produto que nem ele mesmo sabe que ele está precisando, né? É isso mesmo. E em relação a falar sobre novidades, que a gente abriu um parênteses, calma. Disse eu. O ponto é, você tem novidade sempre na sua loja. A questão está na forma como você comunica. A novidade não está no produto. A novidade está no circuito de vendas que você apresenta para o seu cliente. Então, na forma como você pode pegar os produtos que estão no estoque e apresentar. Ele, inclusive, citou o exemplo
daquela marca Supreme, né? Uhum. E ele comentou assim, a loja está sempre com fila na frente e o produto é basicamente sempre o mesmo, uma camiseta, uma calça jeans, não muda muito. Mas por quê? Porque eles conseguem estrategicamente represando os produtos, criando coleções diferentes que vão gerando sempre aquele interesse das pessoas. Você pode fazer isso na sua loja. É só você construir um circuito de vendas, uma estratégia que vai apresentar uma oportunidade nova para o cliente. Tudo isso a gente explica no Workshop para Lojas. É uma aula gratuita onde você vai conhecer os 4 passos para implementar o circuito de vendas no seu negócio, que é a forma prática de implementar o marketing de loja única e para que a sua loja possa vender bem o ano inteiro. Então, o link está aqui na tela ou aqui na descrição. Essa é uma aula gratuita. Assim que terminar esse episódio, corre lá e aproveita esse conteúdo também. E até me veio à cabeça uma situação. A gente está fazendo uma assessoria com uma marca e aí na semana passada, na mentoria, ela comentou, nossa, eu tenho alguns produtos que tem tons vermelho, que vai conectar super com a nossa comunicação agora do Dia dos Namorados. Será que eu já pego esses produtos que são mais antigos e já desço para a loja? Eu disse, não, tu vai descer para a loja quando a tua comunicação de Dia dos Namorados começar e aí tudo vai estar comunicando sobre esse produto e aí a loja vai estar preparada para receber essas pessoas que vão desejar este determinado produto. Então, sempre é uma questão de organizar o momento de apresentar esse produto para gerar esse desejo, para que o ciclo aconteça e aí o circuito de vendas seja de fato completo. E talvez você tenha ficado um pouco ansioso ou ansiosa vendo tudo Tantas isso, ideias. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, baseado na palestra do Lee Peterson que a gente viu, que é o seguinte: se você tem uma loja aí numa cidade pequena, num bairro, e você nossa, mas como é que eu vou fazer? A informação, o dado é 88% das pessoas diz que compraria mais localmente. E quando a gente fala aqui de local, não são só os produtos locais, artesanato, feito à mão, produto... Não, localmente. A pessoa está disposta a comprar pela conveniência, por comprar perto do lugar onde ela está. Então, se você tem uma loja, por exemplo, num bairro, foque em atender bem as pessoas desse bairro, antes de querer vender para o Nordeste, para Manaus e para São Paulo no online. Muitas vezes, se você começa aqui e começa a expandir e ver as outras possibilidades. Mas não adianta querer visualizar, conquistar o mundo se você... Estou pensando como se fosse o War aqui. Não adianta querer conquistar o mundo se você não conquistou o seu continente primeiro. Então, cuide bem, porque as pessoas estão dispostas e essa é uma grande notícia. Até porque a gente não começa não nasce andando de avião já direto. A gente primeiro começa a caminhar, depois anda de bicicleta, depois vai pegando um ônibus, né? Vai aumentando, vai ampliando a sua visão de mercado. Então, se você abrir uma loja, isso eu até lembrei agora, abrir uma loja num bairro residencial, as pessoas deste bairro estão sabendo da sua loja, o que a sua loja vende? Talvez antes de fazer tráfego pago para vender para toda a cidade, vale a pena você fazer tráfego pago estrategicamente pensando só naquela região. Exato. E por aí vai, isso é só um exemplo. E aí, para responder a pergunta como competir com a velocidade, a questão não tem como competir. Mas a verdade é que qualidade versus velocidade. E não é qualidade do produto. Todo mundo vende produtos de qualidade. É qualidade da experiência, é qualidade de um todo. Então, se está todo mundo correndo, talvez se você fizer devagar, você vai se destacar. Então, esse tipo de movimento, por exemplo, usando uma analogia que ele mesmo comentou, é do slow food. Tudo é fast food, né? Comer rápido. McDonald's. Mas tem gente que quer ir no restaurante para comer devagar, para aproveitar a experiência, para receber uma comida que foi feita agora, devagarinho. Então, a sua loja pode virar um ponto de experiência, né? E é por isso que ela não vai acabar. Inclusive, tem episódio sobre isso também. Então assim, caso contrário, se você não cuidar de toda essa experiência, você vai estar o quê? Brigando na guerra de preços. E aí, essa guerra não traz resultados positivos para o seu negócio. Então, você tem que encontrar, sim, as suas brechas e, com certeza, existem muitas oportunidades para o seu negócio vender mais hoje mesmo. Isso mesmo. Então, assim,
Primeiro, escreva aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Se você gostou, a gente fez um resumo, poderia ficar aqui Horas. por muitos outros minutos falando a respeito de tudo, porque é muito bom participar de eventos como foi a Feira Brasileira de Varejo. Você sai cheio de ideias, cheio de novas perspectivas, e a gente quis trazer um pouco disso aqui nesse episódio. Então comente aqui embaixo o que você gostou, já aproveita, curte o vídeo, e se você quer ver todos os outros episódios do podcast Loja Única, aqui no meio da tela vai aparecer uma imagem, agora você pode clicar e vai abrir a playlist completa com todos os episódios. A gente se vê no próximo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.